Boa tarde a todos. Obrigado. É um gosto também estar aqui convosco e partilhar aqui a experiência deste projeto e quais eram as dificuldades, quais é que foram as dificuldades durante a obra, quais é que eram os problemas iniciais quando o projeto foi concebido e as vantagens de utilização dos vários materiais, das várias soluções e inclusivamente dos agregados leves numa zona ou em duas zonas muito específicas deste projeto. Começava então, penso que já estão a ver o ecrã, não já? Sim, estamos. Sim. Ok. Então, pronto, de facto, para falar aqui um pouco dos agregados leves e das potencialidades, das vantagens da utilização de agregados leves em algumas intervenções, íamos usar aqui como caso de estudo um projeto e uma obra que foi desenvolvida no Castelo de Palmela para estabilização das suas encostas e de algumas zonas da muralha. Para tal, ia abordar aqui vários temas, ou ia seguir aqui esta estrutura e falar um pouco dos agregados leves em si e depois, baseando-me e apoiando-me aqui neste caso de obra, seguir aqui pelas várias vertentes e mostrar-vos as soluções que foram aplicadas nesta intervenção. Falando só um pouco de agregados leves, não é? Os agregados leves podem ser de várias naturezas, podem ser classificados de várias formas e uma delas é quanto à sua natureza, não é? Podem ser orgânicos e inorgânicos, podem ser naturais, podem ser artificiais, não é? Naturais temos, por exemplo, a pedra-pomos, não é? É um agregado leve, natural. E temos os artificiais, não é? Nos artificiais também podem ter origens, apesar de serem artificiais, terem origens em produtos distintos, não é? Em produtos naturais ou noutros produtos, até em resíduos, não é? Como as escórias, que também é um produto nosso conhecido, não é? Que é um resíduo de outra indústria, não é? Da indústria da siderurgia e que é um agregado leve que pode e que é incorporado aqui em várias outras soluções de engenharia, não é? No nosso caso aqui vamos focar na argila expandida e, portanto, estamos a falar de um agregado leve, inorgânico, artificial, de origem natural. Como o próprio nome indica, argila expandida, portanto, estamos a falar de matéria-prima, será a argila, e no fundo o que nós queremos é pegar em argila e criar uma argila expandida, em que uma das principais características é ser bastante leve, não é? Mas a matéria-prima é a argila. Eu não vou tentar nem querer aqui entrar no processo de produção, de qualquer maneira, só a ideia geral é um pouco como o clinker do cimento, não é? Temos um forno rotativo a alta temperatura, em que de um lado, simplificando muito, não é? De um lado entra a argila, do outro lado sai a argila expandida, sai este granulado, estas esferas, que sairá com diferentes granulometrias. Existirão esferas de maior dimensão, outras de menor, alguma parte provavelmente praticamente em areia ou em uma granulometria muito fina e que darão origem a vários produtos ou a várias granulometrias com utilizações distintas, não só aqui na geotecnia, para outras soluções, seja para o botão e até não só para a engenharia, não é? No caso, a granulometria mais utilizada e que foi utilizada neste projeto em concreto é uma granulometria com umas esferas em que o fuso granulométrico está aqui essencialmente entre os 10 e os 20 milímetros, não é? Uma granulometria relativamente uniforme e contida nesta gama de valores, entre 10 e 20 milímetros. E este material que daqui resulta tem diversas propriedades, não é? Essas propriedades estão estudadas, estão analisadas, existem regulamentos, normas que balizam como é que essas várias propriedades são avaliadas. Para o que nos interessa aqui na geotecnia e neste tipo de intervenções, existem aqui 2, 3 propriedades que são determinantes e que são as mais importantes e as que tornam interessante este produto, não é? Desde logo o seu peso, a sua massa volúmica, não é? É um produto com uma massa volúmica bastante
baixa. Vemos aqui nesta tabela, na terceira linha, uma massa volúmica seca, pouco abaixo dos 3 kN por metro cúbico. Estamos a falar de um material que provavelmente em condições de utilização normais teremos 4 kN por metro cúbico, saturado, tem um poder de absorção de água grande, portanto, se tivermos um material saturado, se calhar estamos a falar nos 5 kN por metro cúbico, qualquer coisa dessa ordem de grandeza. De qualquer maneira, estamos sempre a falar de um material que tem 4 a 5 vezes menos peso do que um aterro normal, um aterro com um solo normal, não é? Portanto, estamos sempre aqui em situações em que necessitemos de construir um aterro ou atrás de uma estrutura de suporte, ou sobre um solo mole, ou sobre outra solução, que o peso seja importante, a redução de peso seja importante. Estamos sempre aqui a falar de um material interessante desse ponto de vista, com um peso bastante menor. Tem outros aspectos que também o tornam interessante, nomeadamente o ângulo de atrito, não é? Estamos a falar também de um material que terá um ângulo de atrito à volta dos 40 graus, portanto, se pensarmos no impulsos para as estruturas de suporte, como também vamos ver neste caso de aplicação, baixamos significativamente os impulsos que a estrutura de suporte irá estar sujeita, não é? Porque é duplamente benéfico, porque além do peso ser bastante inferior ao aterro, o ângulo de atrito também é superior ao ângulo de atrito de um aterro tradicional e, portanto, temos aí uma dupla vantagem na redução dos impulsos. A juntar a isso, temos uma elevada capacidade drenante, que também, por exemplo, no caso das estruturas de suporte, também é importante, não é? Garantirmos que não temos um acréscimo de impulso devido à presença de água, porque essa água é facilmente escoada ao longo deste material. E depois temos mais outras grandezas que também devem ser analisadas caso a caso, mas que não vou detalhar. Existem diversas normas europeias que incidem sobre estes materiais, também não me vou alongar muito, mas referi aqui duas, uma que incide sobre agregados leves em geral, e que, por exemplo, define que ensaios e uma forma de avaliar a resistência à compressão destes materiais, uma pré-norma europeia que incide especificamente sobre agregados leves de argila expandida e que também tem um conjunto de informação relevante, inclusivamente sobre ensaios, por exemplo, ensaios triaxiais para avaliação de resistência ao corte, ensaios para avaliar comportamento destes materiais sobre cargas cíclicas, comportamento do ponto de vista da fluência, ou seja, para carregamentos a longo prazo. Todo este tipo de informação existe já várias regulamentação europeia que incide sobre estes materiais, apesar de, como dizia há pouco o engenheiro Ramos, serem materiais que ainda não são muito utilizados. Um pouco só um resumo entre vantagens e desvantagens, obviamente não são só vantagens, não é tudo. Nós temos aqui como vantagens mais evidentes a redução dos impulsos, a baixa necessidade de compactação, isto é um material que não precisa ser muito compactado. Associado a isto tem aqui também um aspecto que também não é um material que não tem uma resistência ao esmagamento muito elevada e, portanto, a compactação não deverá ser feita com equipamentos que induzam tensões muito concentradas e muito elevadas, porque a resistência ao esmagamento não é muito alta, portanto, isso tem que ser tido em conta. Tem aqui outra vantagem importante que tem a ver com o transporte e principalmente com a aplicação, não é? Este material pode inclusivamente ser bombado, como também vamos ver neste caso, e portanto em termos de aplicação em condições de acesso difíceis, por exemplo, o aspecto de poder ser bombado é uma situação interessante, não é? E depois também a capacidade de drenagem, como referi há pouco, ter uma grande capacidade de drenagem também é interessante, principalmente atrás de estruturas de suporte. Desvantagem é um pouco ainda o desconhecimento, não é propriamente uma desvantagem, mas é uma realidade, que é um pouco o desconhecimento ainda da solução e às vezes alguma resistência de donos de obra, de empreiteiros, de querer utilizar a solução, porque, obviamente, alguns processos construtivos têm que ser um pouco adaptados, por exemplo, a questão da compactação, tem que haver ajuste e às vezes há alguma resistência a testar estes materiais menos usados ou não usados concorrentemente. E outro é o custo.
Obviamente, se compararmos com um aterro tradicional, é mais caro, mas não podemos fazer, e às vezes essa situação surge, mas este custo tem que ser comparado com o todo da solução, não é? Eu volto ao exemplo da estrutura de suporte. Temos um custo de um aterro que é bastante mais caro por metro cúbico, mas temos uma redução, se calhar, de 4 a 5 vezes nos impulsos. Portanto, a estrutura de suporte há de poder ser uma estrutura bastante mais ligeira, eventualmente com fundações também mais ligeiras, e, portanto, tem que ser analisado num todo, não é? Esta situação. Existem outros aspectos que provavelmente ainda merecem maior desenvolvimento e maior amadurecimento, como é aqui o caso do comportamento de fluência, comportamento de carregamentos cíclicos, também a modulação do comportamento, a modulação, por exemplo, numérica do comportamento destes materiais, nomeadamente a variação de rigidez com o nível de tensão instalado, com o nível de confinamento, são aspectos que provavelmente ainda vão ter alguns desenvolvimentos no futuro. Passava agora aqui a falar sobre este caso, desta intervenção no Castelo de Palmela, e depois vou-vos falar um pouco também do projeto, do enquadramento, e da zona, e depois em mais detalhe daquilo que eu estou a chamar de zona B, que era a zona onde houve mais utilização de agregados leves. Depois falo um pouco mais em detalhe dessa zona, mas de qualquer maneira falava-vos aqui um pouco do projeto como um todo. O Castelo de Palmela, obviamente fica em Palmela, para quem não conhece, fica num ponto alto, na zona de Palmela. É constituído aqui por um conjunto de estruturas que ficam dentro da muralha do castelo. E pronto, o castelo é um monumento nacional, e estou a fazer este enquadramento porque isto também foi importante para o desenvolvimento do projeto, constituiu um condicionamento relevante, estarmos a fazer uma intervenção, estarmos a projetar uma intervenção e depois a executar uma intervenção num monumento nacional. Requer aqui um conjunto de preocupações com o património, requer aqui um conjunto traz também um conjunto de interlocutores que trazem preocupações ao processo, que não são só as da engenharia e só as da segurança, e portanto temos que tentar enquadrar o melhor possível todas essas situações. Portanto, como estava a dizer, um monumento nacional, tem uma zona especial de proteção que inclui o próprio castelo, a Igreja de Santiago, que fica também dentro da muralha do castelo, e o Pelourinho de Palmela, que fica nas proximidades. É uma zona que tinha vários problemas, há várias décadas que têm existido problemas de instabilidade das muralhas, das encostas, e finalmente, nos últimos anos, tinham sido já desenvolvidos alguns pareceres pelo MEC, foram desenvolvidos estudos, foi feita a prospecção geológica ou geotécnica, que de suporte ao projeto, foi desenvolvido o projeto e finalmente em setembro de 2018, iniciaram as obras de estabilização, de reforço das encostas e das muralhas. Estando no âmbito de intervenção num monumento nacional, como não podia deixar de ser, todos estes trabalhos foram acompanhados por uma equipa de arqueologia, e todas as escavações eram acompanhadas de escavações arqueológicas, todas as intervenções tiveram esse cuidado e esse acompanhamento. Aqui uma planta do Castelo de Palmela, de 1743, mas que já dá para perceber que a configuração do castelo mantém-se. A atual acompanha sensivelmente esta planta. Aqui, como vemos, o castelo em si, a muralha, tem o contorno todo contornado por muralhas e por baluartes. Tem uma configuração essencialmente retangular, orientado de este para oeste. Tem duas torres na fachada norte, tem entrada também pela fachada norte, tem mais um revelinho também na zona norte. Depois, dentro deste contorno, deste perímetro de muralhas, temos também a Igreja de Santiago, aqui na zona virada a sul, que, como se vê aqui na imagem, temos a Igreja de Santa Maria, mais sobre o alçado norte do castelo, e o convento de Santiago, aqui ao oeste, com uma forma quadrangular, com quatro blocos, 4 corpos dispostos em torno de um claustro central. Estes blocos têm três pisos de altura,
e atualmente este tem sido originalmente um convento, é atualmente uma pousada de Portugal. Faço aqui só uma cronologia, porque de facto esta zona tem uma ocupação já bastante longa, existem vestígios desde a idade, desde os romanos, a ocupação romana, posteriormente no século VIII a XII a ocupação islâmica, depois aqui no século XII tivemos a conquista pelo Dom Afonso Henriques deste espaço, depois uma reconquista árabe, aqui um conjunto de iterações, até que finalmente nos primeiros anos do século XIII tivemos então uma ocupação mais, a reconstrução e uma ocupação mais sistemática, uma ocupação um bocadinho no século XV. Tivemos aqui no século XIV e no século XV a construção do convento, a construção da Igreja de Santiago, depois no século XVII a construção das muralhas e dos baluartes, foi tudo no século XVII. No século XVIII, em 1965, grande parte destas estruturas foram danificadas com o terremoto, em 1755, e novamente reconstruídas, e agora bastante mais recente, em 69 e 79, o convento da Ordem de Santiago foi convertido então na Pousada de Portugal. Faço aqui também um histórico de intervenções, estas todas aqui no século XX, mas que permitem perceber que esta zona é uma zona que sistematicamente teve problemas de instabilidade. Não é? Temos aqui desde os anos 30 obras de restauro do Revelim, depois em 39 consolidação de baluartes, em 40 novamente reparação de um Revelim desmoronado, em 61 reconstrução de muralhas, em 69 um projeto de adaptação aqui do convento à Pousada, novamente em 70 a 79 recuperação e consolidação de muralhas e baluartes, em 81 novamente uma intervenção nas muralhas e em 2000 novamente a reconstrução de um troço de muralha também ruído. Portanto, como podemos ver, estas muralhas têm algumas deficiências de construção e, portanto, têm tido ao longo das décadas aqui diversas necessidades de intervenção, diversas reparações e reforços. E, portanto, em 2018 iniciou-se mais um destes processos, esperemos que duradouro. Para vos mostrar agora aqui as intervenções, tivemos aqui 3 zonas de intervenção, a zona A, a zona B e a zona C. Como vos dizia há pouco, a zona B eu vou depois deixar para o fim, vou detalhar mais, que foi a zona que usámos com especial importância agregados leves, mas de qualquer maneira penso que era importante falar-vos um pouco das outras zonas também para dar algum enquadramento aqui a toda a intervenção que foi feita aqui neste momento. A zona A, falava-vos um pouco da zona A. A zona A é uma encosta, uma escarpa praticamente vertical, virada a sul, virada para Setúbal, que tem uma grande visibilidade a grande distância e que fica imediatamente por baixo da Pousada de Portugal. Esta escarpa tem diversas cavidades, esta zona que vem a amarelo na fotografia, são zonas erudidas, zonas com cavidades bastante profundas e que colocavam em risco aqui a estabilidade desta encosta e no limite a estabilidade da pousada, não é? Ou de alguma zona da pousada, e portanto tornou-se necessário fazer aqui uma intervenção. Já existiu em tempos ali uma intervenção, uma zona que vem a cinzento, não é? aqui no meio, uma zona com betão, que foi uma intervenção feita anteriormente, mas que não foi possível identificar nem quando, nem como, nem por quem. A zona B é a zona em que vamos depois ver com mais detalhe, que foi a consolidação e o reforço deste baluarte, e a zona C, uma zona que tínhamos uma zona de escarpa muito próxima, vertical e já muito próxima de um cunhal da muralha, que também foi intervencionada. Portanto, a zona A, como eu vos disse, era aqui uma zona que trazia bastante preocupação, tinha muitas cavidades. Estas cavidades, algumas de grande dimensão e já com a sua grande profundidade, portanto já ficavam por baixo da projeção vertical da fachada da pousada e, portanto, era fundamental intervir.
E esses trabalhos foram definidos em projeto, não é? Foi feita aqui uma avaliação do local, tentou-se aceder ao local das cavidades. Isto de facto são cavidades, a nossa interpretação é que são essencialmente determinadas por erosão da chuva, erosão do vento. Dentro desta cavidade pode-se ver aqui, e vemos aqui junto ao betão que já tinha sido colocado na intervenção anterior, vemos o betão completamente erodido superficialmente, com os agregados já à vista. Portanto, aqui o vento e a chuva têm aqui uma capacidade abrasiva importante e, portanto, estas cavidades vão evoluindo por essa via. Os acessos eram extremamente difíceis. Aqui mostro estas duas fotos. Na foto da esquerda estamos no caminho terra batida mais próximo da zona de intervenção, e o círculo vê-se a zona lá em cima. E depois na foto da direita estamos na zona, lá no topo das cavidades, a começar a descer, e vemos ao fundo a estrada bastante abaixo, não é? Portanto, temos aqui um desnível de mais de 100 metros. E, portanto, temos uma zona extremamente difícil para aceder e para fazer a obra. Em termos de perfil transversal e perfil geotécnico, temos aqui um perfil interpretativo. No fundo, entre a estrada e o topo onde fica a pousada, temos cerca de 150 metros de nível. Tínhamos que intervir para preencher estas cavidades que vêm aqui na formação, nestas zonas geotécnicas designadas por Zéguia 2. São, de facto, as zonas mais brandas que vão sendo erodidas. Não é? Isto, no fundo, temos aqui uma intercalação de calcarnitos e arnitos e margas, e, portanto, temos as zonas dos arnitos e das margas que são mais brandas, que vão sendo erodidas, e temos as zonas dos calcarnitos que vão ficando em consola, não é? E vão ficando até que, se a consola for demasiado grande, acabam por cair, mas vão criando aqui esta erosão diferencial que tinha que ser tratada, não é? A solução para esta zona de estabilização, de reforço, passou pelo saneamento das zonas em consola, a remoção dos blocos instáveis, o preenchimento das cavidades existentes foram preenchidas, e no caso, como está aqui neste corte, por exemplo, destas duas cavidades bastante grandes, foram preenchidas com betão projetado, mas betão leve projetado, que também incorporava agregados de argila expandida, não é, na sua composição, e foram cheias com betão leve para minimizar o peso que iríamos colocar aqui nesta encosta. De forma sequencial, com o preenchimento destas cavidades, foram também executadas pregagens que permitiram aumentar a resistência e a resistência à estabilidade desta encosta. Não é? Por fim, tendo a encosta ficar protegida com betão projetado e as cavidades também preenchidas com betão projetado, havia que garantir a sua drenagem, e, portanto, prevê-se uma malha de drenos e de bueiros para garantir uma eficiente drenagem do maciço. E agora mostrar-vos só aqui uma sequência das fotos. Isto era a situação inicial. Aqui a desmatação e a remoção de blocos instáveis, o saneamento dos blocos, todos os trabalhos feitos por bailéu. Isto, não havia qualquer possibilidade de acesso que não fosse com um bailéu suspenso numa grua-torre. Todos os trabalhos foram feitos desta maneira. Aqui iniciavam-se os trabalhos de aplicação de betão projetado. A sequência foi depois de desmatar e de sanear, aplicou-se uma primeira camada de betão projetado. A seguir podiam-se iniciar a colocação de pregagens e enchimento das cavidades com diversas camadas de betão projetado. Estamos a falar de volumes de várias dezenas de metros cúbicos em algumas cavidades, portanto, como devem imaginar, tinham que ir sendo preenchidos por etapas e por camadas, e combinado com a execução de pregagens. E esta foto é uma fase final, ou praticamente final, da intervenção, já com as cavidades preenchidas e com o betão projetado a proteger toda esta zona.
Isto é uma vista mais ao fundo, no fundo, o que se vê atualmente é isto. O betão projetado, como vos dizia, sendo um monumento nacional, teve aqui vários intervenientes, inclusivamente a Direção-Geral do Património, e um dos aspectos que teve que ser avaliado e que foi validado em conjunto com a Direção-Geral do Património foi a cor do betão, não é? Do betão projetado, como é que isto iria ficar no fim, e a integração paisagística, e foi decidido que seria o betão, que a melhor solução seria que o betão ficasse à cor natural, ou seja, cinzento, que não levasse qualquer tipo de pigmento. Portanto, isto é o que se vê atualmente no final da intervenção, é este aspecto. Falava-vos agora um pouco da zona C. A zona C era uma zona bastante mais pequena, com menos condicionamentos. Tínhamos aqui uma zona muito próxima de um cunhal da muralha, já estava aqui empedrada, já tinha sido aqui empedrada, e necessitava de uma solução de reforço mais definitiva. Havia evidências de algumas fendas nesta pedra argamassada que já tinha sido colocada, e inclusivamente havia pelo menos uma fenda de dimensão significativa num guarda-corpos da muralha, no topo. A solução, em termos de materiais semelhantes, as formações que surgem também entre os calcaronites e os arenites e algumas margas, obviamente nestas zonas menos declivosas, com algum depósito superficial, depósito de cobertura. A solução que foi implementada foi uma solução semelhante à anterior, pregagens e uma parede de betão armado, de betão projetado armado com uma dupla malha eletrosoldada e devidamente drenado. Vemos aqui uma fase intermédia desses trabalhos, em que já tem uma camada de betão projetada aplicada e está a ser colocada a malha eletrosoldada. A proteção no topo, vemos uma proteção à alvenaria da projetada com a alvenaria. E aqui o aspecto final desta zona, também, mais uma vez, a opção pelo betão cinzento, que foi a cor, entre todas as entidades, foi a cor que foi entendida como mais adequada para ficar na fase final. Ia-vos agora, então, falar aqui da zona B, com um pouco mais de detalhe. A zona B, como vos disse, foi a zona em que utilizámos de forma mais extensiva os agregados leves. Ia-vos falar aqui um pouco com mais detalhe desta zona. É a zona deste baluarte, é um baluarte virado a sul. Era um baluarte que tinha, como viram, tem muita vegetação, as fissuras, estava fissurado, tinha algumas fendas já relevantes, estava com muita vegetação em todas as juntas da alvenaria, havia mesmo zonas da alvenaria que a alvenaria estava totalmente desagregada, aqui, como se vê aqui nesta imagem, e inclusivamente nas zonas piores tínhamos assentamentos já no aterro, que está no tardós do baluarte, tínhamos já evidências de assentamentos. Descobrimos, entretanto, não sabíamos de início, entretanto, ficámos a saber que naquele baluarte, vem aqui nesta imagem, em tempos instalaram por trás do baluarte, naquela plataforma, uma piscina. E, portanto, depois de sabermos isso, percebemos também que esta infraestrutura que foi ali posta, certamente também contribuiu para a evolução daquelas patologias e para os problemas que foram identificados neste baluarte. Em termos, foram feitas sondagens também, sondagens e poços para caracterização das formações identificadas, e está aqui um perfil interpretativo, as formações são as mesmas das restantes zonas, aqui um declive bastante menos acentuado, contudo, a sondagem realizada através do baluarte permitiu perceber que o aterro existente era um aterro bastante fraco, com muitos vazios, caracterizado com valores com SPTs muito baixos e, de facto, um aterro bastante destruturado, provavelmente também pela instalação anterior da piscina que referi. Nesta zona fizemos
fizemos primeiro um modelo de cálculo para fazer uma retroanálise, não é? Para fazer uma retroanálise desta zona e tentar avaliar o nível de segurança que o mesma tinha. Com base neste modelo, de facto, e uma retroanálise, estimamos um fator de segurança que nos pareceu realista em torno de 1.2, abaixo do que seria desejável, abaixo do regulamentar, mas que nos pareceu realista. Tendo esta análise feita e esta caracterização feita, partimos então para a solução de estabilização, para a solução de intervenção nesta zona. A solução teve várias vertentes, teve desde logo uma intervenção importante no baluarte propriamente dito, de restauro, de conservação, de consolidação desse baluarte, que incluiu remoção de toda a vegetação, limpeza, revisão e revestimento das juntas, injeções de consolidação e também limpeza e revisão de todo o sistema de drenagem original do baluarte. Em complemento, foi escavado o aterro no Tardós, que já tínhamos percebido que era um aterro que não estava em condições. Foi também removida a piscina, que entretanto percebemos que lá existia, que lá estava enterrada. Foi feito um reforço de fundações na base do baluarte, uma fiada de microestacas e uma viga de betão armado aferrolhada à base do baluarte, e foi para repormos a plataforma no Tardós, repusemos com agregados leves. Aqui, em vez de voltar a pôr a terra, agregados leves. Estes agregados leves tinham aquelas vantagens que já falamos anteriormente, nomeadamente a redução substancial dos impulsos, não é? Que era aqui um aspecto que nos preocupava e um aspecto importante. Com base nesta solução, fomos novamente ao modelo de cálculo, fomos que tínhamos servido de retroanálise, introduzimos estas alterações, sejam o reforço de fundações, sejam os agregados leves atrás, e voltámos a reanalisar a situação e obtivemos fatores de segurança mais altos e já regulamentados para as ações estáticas e também para a ação sísmica, que na versão anterior não era verificada sequer. Não é? Estes modelos, obviamente, permitiram-nos tirar outra informação, nomeadamente tirar as estimativas de deformações para suportar e para alimentar o plano de instrumentação e monitorização que foi implementado durante a obra e que vai ficar para a fase de exploração, portanto, serviu também, como é habitual, para isso. Mostrando-vos agora aqui a intervenção nesta zona, da zona B, do baluarte. De facto, começou pela escavação do terreno, do aterro existente e das estruturas existentes, tudo sempre acompanhado com arqueologia, com arqueólogos e com escavações arqueológicas. Como vos disse, estamos num ambiente com alto valor patrimonial e, portanto, aqui com muitos achados e com muitas estruturas que têm valor e que foram sempre analisadas previamente pela arqueologia. Com a sequência de escavação, percebemos que, de facto, a piscina que existia no Tardós do baluarte era uma piscina de grandes dimensões, piscina em betão armado bastante grande, que foi demolida. Percebemos, à medida que íamos tirando os materiais, que existiam assentamentos muito significativos nestas estruturas e no terrapleno e nas estruturas que estavam aqui atrás do baluarte. Víamos também que havia um descolamento do próprio baluarte em relação a esses pavimentos e, portanto, de facto, era importante. Esta zona precisava mesmo de uma solução de reforço e uma intervenção urgente. Uma fase mais avançada das escavações, com a piscina já praticamente demolida e a escavação a avançar. Referir aqui um aspecto também muito importante e que foi também uma grande mais-valia a utilização dos agregados leves, tem a ver com a remoção do aterro e que se ele voltasse a ser aterrado com solo e não com agregados leves, voltávamos a ter esse problema, que é o percurso que tinha que ser feito dentro do castelo para retirar os materiais, porque não tínhamos acesso, não tínhamos aqui mais nenhuma grua e, portanto, todos os materiais saíam por uma escada, aqui entre a plataforma do baluarte e a plataforma superior, tinham que passar entre estes edifícios do castelo, passar pela entrada principal e sair pela Rua de Santiago.
tudo com equipamentos bastante pequenos e com volumes muito limitados. Enquanto se estavam a fazer os trabalhos de escavação e no interior, de remoção daqueles aterros e daquela piscina, estavam em paralelo a ser feitos os trabalhos de conservação e restauro da fachada do baluarte, das alvenarias. Está no andaime, em toda a sua envolvente exterior, foram introduzidos os herbicidas por causa da vegetação. Existia muita vegetação nas fendas e nas juntas das alvenarias, que teve que ser removida, toda removida. O sistema de drenagem também foi limpo e todas as juntas foram revistas e refechadas e feitas injeções de consolidação, ficando com este aspecto no final as alvenarias do baluarte. Depois deste trabalho feito, foram feitas as microestacas de reforço na base e a viga de recalçamento. Aqui vemos já uma fase avançada de construção da viga de recalçamento, e nesta fase começou também a ser então feito o aterro com os agregados leves. Vemos aqui já o geotêxtil já colocado e iria-se dar início ao aterro, ao reaterro daquela zona de Cardós com os agregados leves. E vemos aqui nesta fotografia os desníveis e a forma como isto foi feito. Não? Vemos aqui um caminhão cisterna na parte de baixo da imagem, temos aqui um desnível de cerca de 30 metros, 25, 30 metros, e era bombado, não é? Os agregados leves são bombados desde o caminhão até lá acima e são despejados, como vão ver agora na imagem seguinte, por uma mangueira, não é? Que se tornou aqui uma solução extremamente interessante, porque não tinha aqui interferência com o castelo, com as atividades, porque o castelo continua a ter as suas atividades turísticas, as suas atividades culturais, e portanto todos os trabalhos que pudessem ser feitos sem interferência com essa parte seria o ideal. Não é? Vemos aqui os trabalhos de enchimento da zona de Tardós e com bombagem dos agregados leves. E aqui já uma fase final, com a colocação de saibro à superfície e o espaço totalmente reabilitado e aberto novamente, pronto a ser utilizado. E aqui a vista por baixo da fachada totalmente também reabilitada, e isto é a fase final da intervenção. Vantagens, eu já fui falando das vantagens, mas voltar aqui a reforçar. A grande vantagem, facilidade de aplicação, neste caso em particular, vem aqui os desníveis envolvidos e, de facto, a possibilidade de ter o caminhão cisterna e este material poder ser bombado e ser feito este aterro foi uma vantagem muito grande, até porque o espaço continua a ser usado. Por exemplo, faziam feira medieval e fazem aqui várias intervenções culturais, não é? Portanto, ter esta facilidade de conter esta intervenção pelo exterior foi uma mais-valia. E o outro é, de facto, também o que eu falei de início, a redução de impulsos por via do menor peso e do maior ângulo de atrito. Como veem aqui, a muralha, este baluarte é um baluarte relativamente esbelto, não tem uma espessura muito grande e, portanto, como não queríamos intervir, ou não devíamos intervir de outra forma nesta estrutura antiga, a forma mais interessante acabou por ser reduzir os impulsos e, portanto, aqui os agregados leves funcionaram muito bem com esse objetivo. Não é? Como considerações finais, só aqui em termos de resumo, dizer que de facto era um projeto extremamente complexo, muito condicionado, que necessitou aqui de uma equipa multidisciplinar, não só geotecnia e estruturas, que seria o mais evidente, mas também arquitetura paisagística, porque toda esta análise de integração paisagística teve que ser feita em estreita colaboração, não só com a Câmara de Palmela, mas também com a Direção-Geral do Património, e também, obviamente, aqui tínhamos na equipa também a valência de conservação e restauro, porque todas estas intervenções tinham que ter o maior respeito possível pelo património, não é? E aqui, mais uma vez, os agregados leves permitiram isso, não é? Nesta zona B, porque
porque não queríamos, e foi-nos pedido que isso não acontecesse, que não se colocasse qualquer estrutura, por exemplo, de reforço no baluarte, colocar uma estrutura de betão pelo interior do baluarte para reforçar a sua capacidade ao deslizamento, ao derrubamento. Era uma intervenção que não era permitida, ou pelo menos não era desejada que fosse feita, não é? Que fosse colocado betão juntamente com as alvenarias existentes. E, portanto, a forma que tivemos, não podendo atuar do lado da resistência, foi atuar do lado das ações, baixando os impulsos, não é? Baixando os impulsos através dos agregados, destes agregados leves, não é? Principalmente na zona B, também na zona A, através da utilização do betão, do preenchimento das cavidades com betão projetado leve, betão leve projetado. Pronto. E era isto que eu vos tinha aqui para partilhar convosco, fazer aqui de qualquer maneira uma referência aqui ao Dom de Obra, à Câmara de Palmela, aqui aos principais intervenientes, o LNEC, que funcionou e apoiou aqui neste projeto como consultor do Dom de Obra, a GTSJ foi o projetista, a fiscalização foi a perspectiva e o empreiteiro foi a ACA. Obrigado a todos.